Vamos lá. Estão vendo o livro aí, né? Ou não? Não, senhor. Tá. Apresentação, janela. Oh, mas não é o livro não que a gente vai falar, é o exercício. Tô lesadinho. Qual é a primeira questão do exercício aí de vocês? A Constituição de 1891 garantia o direito do voto a quais cidadãos brasileiros? Quais eram os cidadãos brasileiros que tinham direito ao voto? Maiores de quê? Maiores de 21 anos. Mas era todo mundo que morasse no Brasil, maior de 21 anos, podia votar? Podia ser mendigos, podia ser analfabetos, podiam ser Mendigos, analfabetos e mulheres e militares estavam à parte. Esses grupos não poderiam votar. Tá? Não, tinha Fala, Michel. de voto também. Fala, Michel. Também tinha moradores de rua também. Certo. Analfabetos. Isso, moradores de ruas, analfabetos, mulheres e tal. Segunda questão. Qual era a segunda questão? Diferenças ideológicas entre os liberais e os positivistas. Qual era? Isso, perfeito. Tá? Os liberais queriam maior autonomia para os estados, eram representados pelas oligarquias, e já os positivistas defendiam a centralização no governo federal e eram aí liderados pelos militares. Tá? Então os militares representavam aí os positivistas e as oligarquias representavam os liberais. Próxima questão. República da Espada. O que foi a República da Espada, hein? Praça de Maio foi caracterizada por uma ditadura militar. Não era uma ditadura militar, era uma república. Um período do governo militar, basicamente... Fala, Michel. Esquece. O que é que você ia dizer? Não, esquece, é que você já está falando aí já. Eu ia falar. Tá. A ideia de se promover governo... Fala, tio. O governo liderado por soldados? Sim. Mas qual era o objetivo de, nesse primeiro momento, esse governo ser de militares? Mas fixar o quê? Fixar não deixar mais firme o governo, por exemplo. No caso, deixar mais firme, fixar, fortalecer o modelo republicano, né, que tinha sido proclamado a partir dali. Tá? Então, esse primeiro momento vai ser uma República da Espada, um governo militar. 2 militares vamos ter no governo, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, e o objetivo deles era consolidar esse sistema político republicano. Beleza? Nesse período aí em que os militares estão no governo, eles conseguem ceder mais autonomia para os estados? Sim ou não? Não. Ao contrário, eles tentam centralizar poder. Lembra que a viés política ideológica deles é o positivismo. Então, centralização de poder aí no governo federal. Tanto é que eles vão sofrer pressões das oligarquias, que queriam maior autonomia para os estados. Gente, fica claro na mente de vocês esse conflito na Primeira República? Liberais, positivistas, militares e oligarquias? Fica ou não? Cara, eu não sei nem como reexplicar, porque é simples pra caramba, bicho. São interesses opostos. Interesses opostos. As oligarquias... Quem são as oligarquias? Fala aí pra mim. O que são as oligarquias? O que são oligarquias? Falei várias vezes pra vocês.
E doidão, oligarquias são os grupos de elite dos estados. Os grupos que formam as elites estaduais são as oligarquias. Repete aí pra mim. O grupo... Fala aí, maluco. O grupo que representa... Não. De novo, por isso que vocês não sabem nada, pô. Eu falo, vocês ficam aí dormindo, né? Depois eu pergunto, você sabe. O grupo que representa as oligarquias são as elites estaduais. O que são as oligarquias? É o grupo que representa os militares. Fala só, elites estaduais, mano. Elites estaduais. Isso são as oligarquias. Se as oligarquias são elites estaduais, então as oligarquias querem um poder centralizado no governo federal ou querem maior liberdade, maior autonomia para os estados? Claro que não é centralizado. Mas tu pensa a mesma coisa. As oligarquias são as elites, o que? Tu falou ainda agorinha. Dos estados. Elite dos estados. Então eles querem um governo centralizado no governo federal? Não, eles querem mais liberdade para os estados. Maior autonomia política para os estados. Entendeu agora? Ou não? Então, se eles querem maior autonomia para os estados, maior liberdade para os estados, é por isso que a ideologia política deles a gente chama de liberal. São os liberais. Ficou claro ou não para ti agora? Não, para todos vocês, obviamente, né? Então, gente, o conflito entre positivistas e liberais está respaldado nessa ideia. Os liberais fazem parte das oligarquias regionais, estaduais. Então, eles querem mais liberdade econômica, mais liberdade política para eles, para os estados. Entenderam agora ou não? Beleza. Só que assim, todas as elites regionais do Brasil, de todos os estados, tu acha que tinham o mesmo grau de poder? Não. Perfeito, até aí tudo bem. Então tem oligarquias estaduais que são mais poderosas do que outras oligarquias estaduais, beleza? O que é que fazia uma oligarquia estadual ser poderosa? Depende da produção. Dinheiro! Só que se tu trocar dinheiro por poder econômico, fica mais certo. Então o poder econômico dos estados ditava quais oligarquias eram mais fortes. Entenderam? Rio de Janeiro e... Não, tira o Rio de Janeiro. As oligarquias mais fortes do período, ou seja, aquelas que movimentavam mais a economia brasileira, era de São Paulo e Minas Gerais. Grandes produtoras de... Qual era o produto que mais descontava? Grandes produtoras de café. Minas Gerais também leite. Essas duas oligarquias, que eram as mais poderosas economicamente, vão se unir para ficar manipulando as eleições, manipulando a política. Então, vão ficar se alternando no governo federal. Toda vez que um presidente das oligarquias assume a presidência, ele vai governar para as elites regionais. Entenderam ou não? Se eu estou falando que o cara que está na presidência é uma pessoa ligada aos produtores de café de São Paulo, então ele vai tomar medidas para favorecer os produtores de café de São Paulo. Entenderam ou não? Beleza. Então, essa organização das oligarquias para manipular as eleições é o que nós chamamos de máquina eleitoral, ou máquina dos governadores. O governo federal apoia o governo estadual. O governo estadual apoia o governo local, representado pelos coronéis. É uma troca de favores. Os coronéis conseguem votos.
Como é que a gente chama o número de pessoas que estão sob influência de um coronel? Como é que a gente chama essa posse que o coronel tem sobre os votos? Geralmente é o lugar lá, curral eleitoral. Então, curral eleitoral. Quanto maior fosse o curral eleitoral de um coronel, maior a influência dele. Imagina, por exemplo, que eu sou governador e aí eu já conversei lá com o presidente lá que eu vou conseguir, sei lá, um exemplo aqui, sei lá, 1000 votos lá para o candidato dele, para a eleição presidencial. Beleza, 1000 votos tu consegue para mim, eu vou fazer uns favores para ti quando o meu candidato vencer a eleição. Tranquilo? Tranquilo. Aí esse cara que é o governador vai atrás do coronel. Ó, eu tenho que conseguir 1000 votos. Aí o primeiro coronel vai dizer assim, olha, eu tenho aqui pessoas que eu posso influenciar a votar, sei lá, 300 pessoas. O coronel 2, ele já tem lá suas 700 pessoas. Quem tem maior poder de barganha aqui, de influência aqui? O coronel 2, o curral eleitoral dele é maior, os votos que ele diz conseguir, a quantidade é muito maior do que do primeiro. Então, se tem alguém que eu tenho que fazer à vontade, que eu tenho que ter parceria, é com esse cara aqui. Porque ele detém o maior curral eleitoral. Mas aí, não é esse de eu vou lá verificar, vou lá conferir, né? Não é isso. Ele diz que consegue isso daqui. Ele fala isso baseado no número de pessoas que ele acha ter influência. E tu já sabe como é que ele demonstra essa influência. Né? Imagina que tu é um sertanejo lá, não sertanejo de cantor sertanejo, tá? Sertanejo que mora lá no sertão, lá do Nordeste. Tu não tem muito do que se alimentar, porque geralmente era ali que funcionavam esses currais eleitorais. Tu não tem, vive lá numa comunidadezinha pequena. Pra que tu vai comprar briga com um cara que é o coronel da região? Entendeu? Então eles conseguiam facilmente esse voto. O que eles não conseguiam, ele podia até manipular assim, olha, seguro eu consigo 700 votos. Mas se rolar uma fraude, isso aqui pode pular para 1000. 1000. Entendeu? 700 é a galera que vai votar, mas depois eu posso pegar essa mesma galera que votou, posso dar outras identidades para eles e fazer eles votarem de novo. No caso aí vai para 1.400, né? 1.400. E era assim que funcionava, gente. Corrupção pura, falcatrua pura. Beleza? Entenderam sobre isso? Terminaram já. Tem mais alguma questão que falta a gente falar? A gente falou sobre repúblicas das espadas, repúblicas das monarquias. A gente falou de tudo já. A gente falou sobre a política dos governadores. A gente falou. Claro que falou, acabei de falar, troca de favores entre governo federal, governo estadual e os coronéis. Mais alguma coisa? Gente, alguma dúvida sobre essa parte do assunto? Porque a partir da sexta-feira a gente já passa para uma outra parte do assunto. Eu não vou voltar mais para reexplicar, não sei lá, para revisão. Entenderam tudinho dessa primeira parte de República Velha, né? Não, o que eu estou falando, se vocês perguntarem, obviamente eu vou explicar de novo. Estou dizendo que eu não vou voltar, mas como eu estou fazendo. Eu começo a aula e volto um pouquinho, reexplico de novo, isso aqui não. Claro, se tiver dúvida e perguntar, eu vou te responder, obviamente, tá? Mas em relação a isso, tudo entendido, né? Pessoal de casa, alguma dúvida? Não, senhor. Certo. Olha, como eu disse para vocês, a aula foi gravada, então caso tenha travado, que eu acho que aconteceu algumas vezes, vocês vão poder olhar as partes que travou e tal lá no YouTube, tá? Mas eu vou botar só de tarde, tá? Então à tarde vai estar lá a explicação dessa aula. Beleza?